Alô, tudo bem com você? Eu sou a professora Luma e eu vim aqui contar hoje pra você como citar os filmes indicados ao Oscar 2018 na redação. O Oscar 2018 tá chegando e já começa todo aquele clima de tapete vermelho, a gente já começa a ficar na expectativa, quais são os indicados, quem vai ganhar nas categorias, principalmente nas categorias mais importantes. Então eu selecionei 5 dos mais de 10 filmes indicados ao Oscar que eu assisti nos últimos meses, que eu acho que tem a ver com redação, que tem a ver com temas que podem cair na redação do Enem esse ano, e eu vou te apresentar agora quais são esses filmes, a que temas eles estão relacionados e como citá-los na redação. Quem estava inscrito na nossa newsletter já estava sabendo que esse vídeo ia rolar, e se você ainda não está, mas quer ficar sabendo de tudo antes, quer fazer parte da nossa lista VIP, o link está aqui embaixo, junto com o link para baixar meu e-book, para me seguir no Instagram, e também aproveita para já se inscrever no canal e ativar as notificações. Então assim, aqui eu vou contar pra você o que os filmes têm a ver com quais temas, mas lá no blog eu criei um parágrafo para cada um dos filmes que eu vou citar aqui, com temas específicos para mostrar pra você na prática como isso funciona. Então assim que o vídeo terminar, você corre pra lá pra ver como que ficou o filme no parágrafo. O primeiro filme que a gente vai falar, ele se chama Call Me By Your Name e conta a história de um jovem que mora no interior da Itália com seus pais. Então assim, seus pais, eles são pessoas muito cultas, eles conversam várias línguas lá na casa e são adeptos da leitura. Além disso, eles são também muito receptivos com visita. Então, eles recebem a visita de um aluno do pai do menino, que é professor universitário, para ajudar ele numa pesquisa. E aí as coisas acontecem num ritmo um pouquinho lento no começo do filme. Então, se você for assistir, aguenta firme, porque vai ficar bom o filme do meio pro final. Mas o começo do filme tem um ritmo meio lento, mas de qualquer maneira o que acontece é uma paixão ou uma afetiva, né, entre o filho desse casal e esse visitante, tá? Aproveitei aqui para dar um spoiler sem avisar, então me perdoe, mas mesmo assim vale muito a pena ver o filme, eu gostei bastante e inclusive talvez ele ganhe de melhor filme, não sei, vamos saber isso no domingo agora, dia 4. Então assim, que temas se encaixam nesse filme? Então, especialmente a homossexualidade, a homoafetividade e também temas relacionados à homofobia, porque o relacionamento dos dois no filme, ele é lidado pelos pais do menino de uma maneira muito natural, por eles serem, né, pessoas cultas e tudo mais, eles encaram isso de uma maneira, tipo, tranquila, o que demonstra pra gente o quanto o acesso à informação é importante no combate à discriminação, no combate ao preconceito. Então, como eles têm o acesso à informação, isso não é uma questão, tá? Nenhum momento do filme isso é uma questão. O que é uma questão, mais do que qualquer coisa, é a descoberta da sexualidade por meio desse menino, que começa a ter suas experiências nessa fase. Então, eu indico muito o filme e ele serve pra gente falar então sobre homossexualidade, homoafetividade e homofobia e também sobre algum tema relacionado ao multiculturalismo e a importância do acesso à informação, porque essa família ela tem o acesso à informação, acesso à arte, acesso à cultura, acesso a outras línguas, e isso demonstra-se muito relevante. O próximo filme que a gente vai comentar se chama 3 Anúncios para um Crime, e ele conta a história da mãe de uma menina que é estuprada e morta numa cidade pequena, acredito que é o dos Estados Unidos, e aí há um caso de impunidade. Então isso aconteceu com a filha dela, mas não foi investigado, não foi descoberto quem foi responsável por isso, enfim, então foca basicamente no drama dessa mãe, desse sentimento de injustiça dela, dessa raiva que ela sente da impunidade. E é um tema que pode ser tratado, então, claro, com relação à violência contra a mulher, mas como já caiu no Enem, a gente não vai focar nesse tema. E tem outros temas também que o filme aborda,
como, por exemplo, a violência contra a mulher, como eu já falei, a questão do racismo também tá dentro do filme, mas como também Jacqueline no Enem não é algo que a gente precise focar. Outros temas, então, abuso de autoridade, o tradicionalismo, então, com relação ao preconceito em geral, a discriminação em geral, o filme ele aborda bastante, ele foca nas minorias, então alguns personagens do filme correspondem a minorias que são representadas, então de forma alegórica, né, para representar essas minorias. Então tem a questão do gênero, tem a questão da raça, tem a questão até mesmo do tamanho da pessoa, sei lá, tem um anão no filme, e aí isso demonstra o quanto o preconceito com relação a essas pessoas também acontece. Então é um filme bem legal para mostrar esse tipo de coisa e também o abuso de autoridade. Então tem um personagem específico no filme que ele é policial e ele abusa da autoridade que ele tem para maltratar as pessoas, para prender as pessoas indevidamente, de acordo com os preconceitos dele mesmo. Então é um filme assim pra gente discutir direitos humanos, pra gente discutir ética no trabalho, e também pra gente perceber o quão esse sistema policial também pode ser falho, também pode ter pessoas que se deixam influenciar demais pelos seus ideais pessoais. Outro tema que o filme aborda é a questão do suicídio, então, dando um spoiler aqui, no momento da trama, o policial, o chefe lá, acho que acredito que seja xerife, não lembro agora, ele descobre que ele tá com câncer e a doença dele tá já avançada, e aí ele tem uma família maravilhosa, uma mulher linda, 2 crianças, e mesmo assim ele opta por se suicidar. Algumas pessoas acreditam que a culpada do suicídio tenha sido a mãe da menina que foi morta, porque ela tá fazendo pressão nas autoridades para que alguma coisa aconteça. Inclusive, ela aluga 3 outdoors da cidade para questionar as autoridades com relação à ação, e aí é isso que dá o nome do filme, né? 3 anúncios para um crime. Então muita gente acredita que tenha sido por causa dela, mas ele deixa uma carta e explica que não, que foi o peso da doença que fez com que ele desistisse de viver. Então também é um tema que dá para ser abordado dentro do filme. O próximo filme que a gente vai conversar é um filme chamado Projeto Flórida. Então os 2 filmes anteriores eles estão concorrendo na categoria de melhor filme, e esse Projeto Flórida ele tá concorrendo na categoria de melhor ator coadjuvante, tá? Com um ator muito, muito bom, inclusive pode ser realmente que ele ganhe, a gente vai descobrir logo mais. E esse filme ele realmente tocou meu coração, sabe? Porque ele não é um filme responsável necessariamente por contar uma história com começo, meio, fim e conflito e tal. Pelo que eu li numa resenha que eu tive acesso logo depois que eu vi o filme, esse é um tipo de filme responsável por representar uma janela. Então ele pega uma situação e ele mostra como essa situação funciona, não necessariamente acompanha a saga de um personagem, tá? Então ele é bastante legal por isso, por ele demonstrar um olhar sobre uma realidade que a gente não vê, que é a realidade nos redores da Disney. Então a gente conhece a realidade da Disney muito bem, nós brasileiros amamos a Disney, inclusive isso é abordado no filme, tem personagens brasileiros que estão lá, só que nos arredores da Disney não é a magia que tem dentro do parque. Então a história se passa num motel que é usado para morar mesmo, uma forma de morar mais barata, e aí conta a história, então, de uma criança, de uma menina, inclusive muito, muito bem representada pela atriz, e a sua mãe, e aí os conflitos que envolve ser mãe jovem e mãe solteira e tudo mais. Então, isso demonstra alguns temas dentro disso. Então, primeiro, temas relacionados à infância, de modo geral. Dentro do filme, há também a abordagem do tema pedofilia, que se demonstra ser um perigo presente dentro do filme. Tem também a questão da criação dos filhos, porque essa mãe é jovem e ela é tida como irresponsável, né? Ela é avaliada como irresponsável por muitos dos personagens, então demonstra também a criação de filhos. Existe também o tema da prostituição, porque, dando spoiler, isso acontece em determinado período do filme. Então, assim, ele é um filme que toca a gente, que nos permite refletir sobre muitas questões que a gente não pensa. A gente acredita que, de repente, a vida nos Estados Unidos, a vida em Orlando,
é maravilhosa pra todo mundo, é o sonho de princesa, e a gente não sabe que, na verdade, a realidade naquele lugar também é múltipla, não é apenas uma realidade. Então esse filme ele demonstra bastante pra gente como que é essa marginalização, né? Essas pessoas que estão na margem, pro lado de fora dos parques da Disney. Sem falar que visualmente falando, assim como Call Me By Your Name, visualmente falando, esse filme é lindo, então ele realmente enche os olhos quando a gente assiste e acompanha a infância, o brincar, a vida mais simples que aquelas crianças têm, né? Então é muito, 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 muito interessante. O filme ele também questiona a questão do consumo de drogas, então isso está presente e o quanto isso influencia ou não a criação dos filhos. Então o que o filme faz é ele mostrar um ponto de vista tão próximo do que realmente acontece, que as coisas elas não estão divididas entre certo e errado, bom e mal, vilão e mocinho, sabe? Então a mãe da menina, ela comete ações que podem, né, ela tem ações que podem ser consideradas muito boas, ela pode ser considerada uma ótima mãe em referente a algumas ações, ela tá presente na vida da filha dela, ela brinca com a filha dela, ela se diverte com a filha dela, ela inclui a filha dela em todos os aspectos da vida dela, mas por outro lado ela também não tem uma maturidade suficiente para lidar com isso. Então, será que ela é uma boa mãe? Uma mãe? A gente não sabe dizer, porque demonstra a complexidade que esse tipo de coisa tem. O próximo filme que a gente vai falar se chama Viva, a Vida é uma Festa. Essa foi a tradução para o português. A gente sabe que em português a tradução do filme ela tende a ser um nome bem compridão mesmo. Mas esse filme ele é muito interessante porque ele demonstra, sob o ponto de vista da cultura mexicana, algumas questões pra gente. Então eu fiquei muito feliz que a Disney lançou esse filme, tá concorrendo a melhor filme de animação, e lançou esse filme pensando numa cultura que é renegada, né, em muitas produções cinematográficas até hoje. Então eu fiquei muito feliz de ver o foco da cultura e tradição mexicana dentro desse filme, e ele trata sobre várias questões, mas em especial tradições familiares, e de uma maneira muito fofa ele aborda também o papel do idoso, o papel da memória. Então o que a gente tem no filme é uma valorização das pessoas mais velhas, da memória, do que elas representam, inclusive depois de sua morte. Então há esse respeito pelo idoso, e é um dos temas muito interessantes que podem cair no Enem 2018, sim. Então fica a dica desse filme. E o último filme que a gente vai falar agora, ele tá concorrendo a melhor fotografia. Eu acho que poderia concorrer em mais categorias, mas enfim, tá concorrendo a melhor fotografia, e é um filme que visualmente falando também agrada muito. Ele tem uma estética muito própria, baseada na cor amarelo, principalmente, né, na cor amarela, e aí ele traz algumas discussões pra gente. Então ele se passa, né, o Blade Runner 2049, ele se passa em 2049, num universo futurístico e também caótico, e ele demonstra pra gente, dentre vários temas, ele discute a questão do lixo, da depredação ambiental. Então esse é um tema que, assim, ele não é o foco, mas ele é o cenário. O tempo inteiro demonstra pra gente o quanto esse mundo do futuro ele vai ser super populoso e com recursos naturais limitados. Ele também aborda a questão do trabalho infantil, mas como isso já foi tema do Enem, a gente não vai focar nele nesse vídeo. E ele também discute assim, mas de uma maneira não protagonista, a questão da inteligência artificial. Então o personagem principal, ele tem um relacionamento com uma inteligência artificial, um relacionamento amoroso, e então de forma, não é focado nisso, mas aborda isso também, dentre outras questões. É um filme que realmente abre margem para várias discussões. Então é isso, agora é só você acessar o blog no link que tá aqui na descrição para conferir o parágrafo que eu criei para cada um desses filmes. Eu criei um parágrafo de introdução usando cada um desses filmes, porque muita gente tem dúvida de, tá, eu sei que esse filme tem a ver, mas como que eu cito ele na redação? Então lá você pode ver um exemplo e seguir aquele modelo, aquele padrão. Aproveita para me seguir no Instagram, lá a gente vai conversar um pouquinho sobre o Oscar na noite dele. Então aproveita para me seguir lá e espero que eu tenha te ajudado a chegar mais próximo da redação nota 1000. Coloca aqui nos comentários quais filmes você assistiu do Oscar, quais você gostou ou ainda quais você ficou com vontade de assistir por meio desse vídeo, se por acaso você não assistiu nenhum ainda. Feito? Então feito.